Oi, gente. Então, estamos aqui no canal, né, e hoje eu tenho o prazer de receber o Lucas Gonzaga, né, dentro dessa proposta que a gente tem, né, de poder trazer conteúdo para dentro da internet. Eu trouxe o Lucas porque ele tem um trabalho muito interessante, mas eu vou deixar ele se apresentar, para que ele possa dizer um pouco do trabalho dele, da trajetória dele, que vocês possam conhecer um pouquinho essa pessoa especial que dedicou um tempo hoje para estar aqui com a gente. Lucas, bola é sua. Se apresenta aí para o pessoal. Olá, Andréia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, né, aqui no canal. Bom, eu conheci a Andréia, né, a partir da Gestalt terapia, né, do meu interesse por esse campo, né, por essa clínica ampliada, essa clínica artística, filosófica, né, e eu vou falar um pouco desse meu trabalho que eu tenho desenvolvido, né, desse campo que eu tenho habitado, né, que é um campo bem difícil, bem sofrido mesmo, né, tem muitas questões problemáticas envolvidas, né, que é o campo da questão da violência de Estado, né. Então, antes mesmo de eu me interessar pela Gestalt terapia, eu me interessei pelo campo da psicologia jurídica, né? Esse foi o meu primeiro interesse na psicologia, né? Então eu fiz especialização em psicologia jurídica, eu cheguei a atuar no campo do sistema prisional, né? Atuei diretamente aí com o campo dos direitos humanos, da garantia de direitos, né? Minha trajetória foi muito marcada pela atuação nas políticas públicas, né? Na assistência social também, né? Meu mestrado foi relacionado ao sistema prisional e às relações familiares, né? E atualmente eu estou no doutorado em psicologia na UF, em que o meu tema de pesquisa é a atuação profissional frente à questão da violência de Estado, especialmente a questão da violência policial, né? Das execuções sumárias que ocorrem aí nas favelas, nas periferias, né? E que vão impactar muitas famílias periféricas, né? Então, a minha pesquisa não é uma pesquisa apenas acadêmica, né? É uma pesquisa em intervenção. Então a gente tem feito grupos e atendimentos diretos a pessoas que têm essa história na família, essa situação, né, grave. E a gente vai falar um pouco disso, né, desses desafios, dessas questões envolvidas aí com a violência de Estado. Lucas, explica para a galera o que é uma pesquisa e intervenção. E também, assim, que eu acho que é uma coisa importante, né, que você falar da violência policial não significa falar dos policiais, porque a gente já trocou essa bola, né? Só para a gente, até para que as pessoas, a gente falar isso logo de início, até para as pessoas ficarem abertas o que a gente quer dizer, né? A gente não é anti alguém, né? Exato. Acho que isso é importante. Nem pró alguém, né? E nem acha que as pessoas não tenham que responder quando crimes são feitos, né? Só para dar essa pinceladinha, assim, e o que é pesquisa e intervenção, para a galera entender também. Ah, perfeito. Bom, sobre a pesquisa e intervenção, né, ela é um campo de pesquisa acadêmico, né, que vai se desenvolver principalmente a partir da cartografia, né, da esquizoanálise, a obra do Deleuze, do Guattari, né, influenciado pelo campo da análise institucional, que vai entender que toda pesquisa é, em algum sentido, uma intervenção, e toda intervenção também produz conhecimento. Então a gente questiona essas relações de poder, né, essa prática que era muito comum no Brasil, ainda né, em várias áreas, dos pesquisadores irem até comunidades, irem até territórios muitas vezes empobrecidos, né, apenas para coletar dados, né, para se tornarem especialistas em determinado tema e desconsiderando os problemas concretos, sem dar nenhum tipo de contribuição, né. Eu tenho uma frase bem interessante do Nego Bispo, né, que escreve aí sobre os quilombos, né, que ele fala o seguinte: eu sou uma liderança quilombola, mas não passei pela universidade. Aí eu já recebi vários pesquisadores sobre quilombos, né, sobre territórios quilombolas, eles vêm aqui, passam um tempo, fazem mestrado, fazem doutorado, né, e daqui a pouco se tornam especialistas nos quilombolas, né. E eu que vivo aqui, não vou nos eventos que eles são convidados, né. Ele que é o especialista, eu sou só o nativo, né. Ele falou: que relação é essa, né? Que relação de poder é essa onde o meu saber não é valorizado, né? Então, a cartografia ela tenta bagunçar um pouco isso, essas relações de poder, né? Entender que não basta pesquisar, produzir conhecimento, é necessário produzir mudança, transformação, é necessário um engajamento com as questões, né? Então, a gente parte do princípio de que não há neutralidade, a gente deve se comprometer com as questões que a gente pesquisa também. E dar a voz a quem de direito, lugar de fala a quem de direito. Eu
Eu diria respeitar os lugares de fala, né? Perfeito. Porque essa questão também de dar a voz também é um termo que a gente vem problematizando, né? Verdade. Porque a questão não é exatamente que as pessoas não tenham voz, né? Mas a questão é que nós que não temos ouvidos para ouvir certas vozes, né? A gente valoriza muito vozes acadêmicas. Mereci essa, gente. Mereci essa. Vamos lá. É aqui na prática acontecendo a desconstrução. Sim. Não, isso é uma coisa que eu busco fazer sempre, assim, comigo e com... Né, a gente tenta se colocar assim, bem de peito aberto mesmo para ouvir outras perspectivas, né? Então, um exercício constante, né? Então, acho que é isso, não? Acho que é a sua primeira questão, né? Pesquisa de intervenção. Então, quando a gente fala sobre esse tema, eu acho que existe um risco muito grande, que é o que a gente tem chamado da individualização de questões sociais, né? Então, quando a gente fala do problema da violência policial, a gente não está falando de um policial corrupto, vamos colocar assim, né? A gente não está falando de casos isolados também. Né? Não são casos isolados, como muitas vezes se mostra dessa forma, né? Tem um pesquisador que eu gosto muito, né? Que ele inclusive é um delegado de polícia, né? Que é o Orlando Zacconi. Ele fez a pesquisa dele de doutorado sobre a questão do chamado auto de resistência, que são as situações onde a polícia mata, né? E alega que foi uma espécie de legítima defesa, né? Que o sujeito se resistiu à ordem de prisão, né? E ele analisou mais de 300 casos no Rio de Janeiro e descobriu assim, situações terríveis, né? De claras execuções sumárias, de violações assim, muito flagrantes, né? E ele então vai dizer, não, isso aqui não é uma questão de um ou outro policial, existe todo um aparato jurídico que legitima essas violências, né? O Poder Judiciário, o Ministério Público, né? E o mais engraçado é que ele faz parte do aparato também policial, né? E ele, logo no início do livro, ele coloca lá a dedicatória exatamente aos policiais que perderam a vida nessa guerra às drogas, né? Nessa situação de violência que a gente vive, né? Então, eu acho que isso é importante dizer porque quando a gente fala da violência policial, eu acho importante dizer que primeiro, ela é uma lógica, ela é uma estrutura que perpassa as instituições policiais que violam os direitos também dos policiais. Exatamente. Então, esse é o ponto importante a dizer, né? Quando eu faço a crítica, quando várias pessoas, militantes, autores, criticam a violência policial, isso não é uma crítica aos policiais em si. Isso é uma crítica ao excesso de força, né, que coloca os policiais também em risco. Então, a defesa dos direitos humanos é também uma defesa dos direitos dos policiais, né? Combater a violência de Estado é também uma luta pelos direitos dos policiais, mesmo que muitos não tenham essa consciência, né? Então, o que a gente quer é que não seja naturalizada a violência, o enfrentamento bélico, né? Que se busquem outras formas de lidar com esse problema que é tão grave na nossa sociedade, né? Porque a gente já vive décadas de enfrentamento bélico ao crime, né? Ao chamado tráfico de drogas, né? Que na verdade não é uma solução real, né? Porque se fosse a gente já teria alguma modificação, melhoria, né? Mas vários policiais, eu conheço vários policiais e debato sobre isso de boa com eles, né? E é muito claro a sensação que eles têm de estar enxugando gelo. Eles falam, o meu trabalho não tem sentido, né? Tanto que muitos adoecem. Uma das maiores causas de morte dos policiais é suicídio. A gente recebia muito no NISE quando teve o problema do fechamento. Não acho que não fechou tudo, mas teve um sucateamento muito grande na época do Pesão, se eu não me engano. E a rede começou a receber, e aí a gente teve mais acesso aos policiais, assim, e a gente ficou muito impressionado com o nível de sofrimento. Sim, é um sofrimento policial, terrível. Motorista de ônibus, que a gente, como sociedade, não tem ideia do que essas pessoas passam. Exato. É uma situação muito, muito grave, de intenso sofrimento, né? E até algumas ações de direitos humanos, né? Eu conheço algumas pessoas que atuam há muito tempo nessa situação, né? Que até, por exemplo, já promoveram eventos onde se encontraram vítimas de pessoas assassinadas por policiais e também familiares de policiais que foram assassinados, né? E aí descobriram que, na verdade, né, eles não são antagonistas necessariamente, né? Que eles também foram vitimados pela mesma lógica da segurança, que é essa lógica do extermínio, né?
aquela lógica do bandido bom e bandido morto, né? Só que isso é a naturalização da barbárie, né? Se a gente acha que a única forma de enfrentar o crime é matando pessoas, né? Primeiro que vai matar também suspeitos, também pessoas inocentes, né? Também vai gerar problemas, né? Sociais, né? A cada intervenção que a polícia faz em favelas no Rio de Janeiro, centenas de escolas param de funcionar, postos de saúde são fechados, problemas de saúde, hipertensão, diabetes... Deixam de ser cuidados. Deixam de ser cuidados e novos se criam, né? Porque o que é viver a situação de estresse cotidiano? Você nunca sabe se você pode sair para o trabalho ou não, se você vai voltar, né? Isso é uma situação que todo o povo fluminense, vamos colocar assim, né, do Rio de Janeiro, vive, só que isso é muito mais grave nas situações, nas regiões periféricas. Foi até uma coisa interessante que aconteceu, porque eu conheço vários pesquisadores, né, vários militantes que atuam nessa questão, e a gente tinha uma dinâmica, né, de botar, sempre compartilhar entre nós notícias, situações, né? Só que eu acho que foi um momento muito marcante, depois eu posso falar um pouco disso, né? Um dos projetos que eu participo foi criado e ele contou com o protagonismo das mães e familiares de vítimas. Aí tinha um grupo do WhatsApp que se criou um outro grupão com várias pessoas que eram lideranças comunitárias, que moram nos territórios. E aí a gente passou a ter acesso a situações que não aparecem na mídia. E todo dia era isso. Hoje está tendo tiroteio aqui, não vou poder sair de casa. Hoje está tendo tiroteio aqui, está tendo intervenção ali. E aí a coisa que eu achava que era ruim, na verdade eu descobri que era muito pior. Eu pensei, cara, como é que você vive nessa situação, que não tem um dia de paz, sabe? E aí, se a gente pensa em termos de saúde mental, né, começa a aparecer, como apareceu a pesquisa do Ministério do Trabalho, que você tem o maior número de afastamentos do INSS hoje com transtorno de ansiedade e depressão. E aí a gente bota mais, acho que tem a questão dos processos de trabalho, mas a gente tem mais esse ingrediente, né? Assim, o quanto que você não saber, como você acorda, se você vai poder sair para trabalhar ou não, porque tem as questões ali do entorno do território, não produzem também adoecimento, né? Hipertensão, transtorno de ansiedade, depressão. Exato. Uma das coisas que eu ouço muito, principalmente das mães, né, que geralmente tem até uma questão de gênero que a gente pode conversar, né, que elas são a maior parte das que se engajam na luta por justiça, memória, reparação, né? Mas tem uma questão que elas falam muito, que é o que elas chamam de morte em vida. Então elas falam, eu perdi o meu filho e toda a família morreu junto. Eu me sinto morta por dentro, eu estou sobrevivendo, estou lutando só para garantir a justiça com relação a ele, né? Então tem essa dimensão que elas falam de uma forma simbólica de um sofrimento real, né? Mas que muitas vezes não é simbólico, que muitas morrem mesmo, literalmente, né? De depressão, sabe? Desenvolvem problemas de saúde a partir dessa situação traumática, né? Muitos casos de câncer, de AVC, de ataque cardíaco, né? Então, muitas vão sofrer o adoecimento mais grave, que termina com a morte mesmo, né? Então, uma coisa que eu sempre digo o Estado não mata só os suspeitos, né? Ele mata toda uma comunidade, várias famílias, né? Então, é urgente humanizar essa questão, né? Olhar de uma forma mais ampla. E aí você vê como uma questão de segurança pública vira uma questão de saúde. Sim, as coisas estão entrelaçadas, sim, né? Sim, não é só segurança pública, né? É uma questão de saúde grave, saúde pública, inclusive, a questão da violência, né? Tem sido até debatido no campo da saúde pública, né? A inclusão da agenda da violência, mas ainda se avançou muito pouco em considerar o papel principal da violência de Estado nessa manutenção desse sofrimento das comunidades pobres. Acho que esse é um debate que ainda está muito incipiente. Se fala da violência, a violência como se fosse uma coisa assim que é meio que natural. Vai acontecer violência. E a gente não leva em conta que a violência ela é uma decisão política. A política de extermínio hoje nas favelas, nas periferias, é uma decisão política, não é algo que existe desde sempre, né? Ela é mantida com muito dinheiro, né? Muito mais dinheiro que a educação, muito mais dinheiro que a saúde, hoje a segurança pública recebe, para entregar uma política que é uma política extremamente falha, né? Então, daí que a gente entra já no outro tema, né? Que é a indissociabilidade de processos de cuidado
do debate político, né? Tanto que a gente tem chamado esse campo aí da chamada clínica política. E aí dentro desse escopo é que está o teu trabalho de pesquisa e intervenção com grupos. Sim, sim, exato. Assim, o meu trabalho, ele é ligado a alguns projetos hoje, né? Então, tem um projeto muito interessante, né, que eu faço parte e que foi criado exatamente no ano que eu entrei no doutorado, né? Então, eu entrei no doutorado em 2022. Esse mesmo ano, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro inicia o projeto que é a RAAV, é a Rede de Atenção a Pessoas Atingidas pela Violência de Estado. Na época, eu me tornei também conselheiro do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Eu fui coordenador da Comissão de Violência de Estado e Enfrentamento à Tortura, né? Infelizmente, eu tive que me afastar do CRP por conta de muita demanda de trabalho, né? Mas, no primeiro momento, eu fiz parte da RAAV representando o CRP e depois passei a fazer parte representando o grupo de pesquisa da minha orientadora, Cristina Halter, né? Que também trabalha com a questão da violência de Estado, de egressos do sistema prisional, né? Então, assim, a RAAV hoje, ela é o principal projeto que eu estou envolvido, né? Que é diretamente ligado à minha pesquisa, que ela conseguiu, felizmente, né, ano passado, um financiamento do governo federal. Então, conseguiu se institucionalizar um programa de bolsas, né? Então, a gente selecionou estudantes de graduação e pós-graduação do Rio de Janeiro e 100 mães que perderam filhos assassinados por agentes policiais, agentes do Estado. Então, todos esses recebem bolsas mensais, né? E fazem um trabalho que a gente chama de promoção de direitos humanos, né, de agentes comunitários de direitos humanos, né. Não tem um nome assim institucionalizado, né, mas é mais ou menos nessa pegada, assim. E a gente faz muitos trabalhos com grupos, né, a gente tenta atingir mais pessoas que vivem essa realidade, mas estão isolados, que estão sem saber o que fazer, que estão individualizando o sofrimento, achando que devem lidar com essa situação sozinhas, né. E a gente entende que quanto mais redes, quanto mais contatos, quanto mais grupos nós fizermos parte, mais potencializados a gente vai estar para enfrentar esses processos de adoecimento e de violência. Como são? Porque lá no NISE, quando a gente começou a receber, a gente também recebia, né? Essas situações, né? Mães que perderam os filhos, familiares que perderam seus maridos aí pelo lado policial. E a gente uma hora pensou num grupo dessas mulheres, porque a gente entendeu que só a psicoterapia individual não dava conta, porque tinha alguma coisa que a troca de experiência ia potencializar mais. Isso foi uma experiência lá, mas como foi, como é esse teu trabalho, assim? Como são esses grupos, assim? Como é que vocês vão construindo isso lá? Bom, assim, a gente tenta fazer de forma mais orgânica possível, né? A partir do interesse das pessoas, a partir da sua disponibilidade, né? E também, acho que tem dois princípios aí colocados, né? Primeiro, a questão do sofrimento, né? A gente entende que os grupos são sempre importantes, mas tem pessoas que estão num sofrimento muito grande, que estão até em risco de ter uma ideação suicida, né? E a gente entende que é necessário um cuidado mais próximo e individualizado também, né? Que não exclui a participação nos grupos, né? Um outro princípio também que a gente tem é a questão do território. É a ideia de que é importante também que os técnicos estejam nos territórios e façam atividades na realidade onde eles vivem, né? Então, eu já participei de grupos, por exemplo, na região de São Gonçalo, né? Próximo ali a Niterói, a UF, né? A gente entende melhor que território é esse, que demandas são essas, né? Que possibilidades de cuidado são esses. Então, a gente parte muito da ideia, acho que na saúde pública é chamada de clínica ampliada, né? Então, a gente busca esse fortalecimento coletivo, né? Para evitar situações de culpabilização individual, né? A ideia de, a culpa, eu tomei uma decisão errada, por isso aconteceu isso, ou eu me sinto excluída. Eu já ouvi algumas situações assim, né? Por exemplo, a mãe que perde um filho e aí a primeira coisa que ela ouve é, mas era envolvido ou não? E se houver alguma suspeita que ele tinha um envolvimento, muitas dessas mães se sentem excluídas pelas próprias familiares, assim. Então, muitas vezes essa rede que se cria é muito importante para elas porque elas se sentem muito isoladas mesmo, porque passa por muito processo de
de estereótipos, né? Ah, você é mãe de bandido, aconteceu isso porque você não cuidou certo, você não colocou limite, por isso ele entrou para essa vida. E tem muitas pessoas que de fato não tinham qualquer envolvimento e ainda assim recebem esse estereótipo, né? Porque no senso comum violento, né? Preconceituoso e racista que a gente vive, né? Se uma pessoa na favela é assassinada por um policial, né? A única explicação possível é porque ele era envolvido e porque mereceu, né? E uma análise um pouco mais cuidadosa mostra que não é bem assim, né? Então, assim, o nosso trabalho, ele é parte dessa ideia da não culpabilização individual, né? Da não individualização do sofrimento, né? E da criação de redes para que se possa falar sobre esse sofrimento, né? Teve algumas situações, inclusive, de mães cujos filhos tinham sim um envolvimento, eram atuantes, por exemplo, no tráfico de drogas da região e morreram, né? E teve situações onde ali no grupo foi a primeira vez que elas puderam chorar mesmo, assim, de forma intensa, aquele sofrimento, sabe? Porque algumas dessas cujos filhos tinham envolvimento, elas ouviram muito coisas desse tipo, né? Que contaram no grupo, né? Ah, mas isso ia acontecer, né? Claro que ia acontecer. Ele estava envolvido, ele ia morrer em algum momento. E aí ela não podia falar com outras pessoas sobre a dor que ela estava sentindo. E aí muitas não se autorizavam mesmo a sentir essa dor, porque diziam, foi a escolha dele, então isso ia acontecer, então não é culpa minha, enfim, não posso fazer nada. Só que elas ainda são mães, né? Elas não deixam de ser mães por isso, não deixam de ter sentimentos, né? Então, um trabalho que a gente fez foi esse de legitimar a dor, né? De que sim, ele fez coisas erradas, mas isso não apaga o seu sentimento por ele, não apaga o seu vínculo, né? Que é importante se permitir esse sentimento, né? Então, esses são alguns exemplos, né, do trabalho que a gente tem feito, né? Que não é nada simples, não é nada fácil, mas que é muito necessário para essas famílias, especialmente essas mulheres que sofrem de forma mais profunda, né? Mas assim, quando você falou dessas mães, né, que a própria comunidade enxerga assim, né, meio é culpa da família, é culpa da mãe, você poderia trazer para a gente, assim, dentro da tua experiência, quais outros elementos a gente poderia colocar nesse caldo, né? Porque de alguma maneira botar na família é privatizar. E botar na mãe é uma sacanagem. Pois Porque tudo é culpa da mulher. Desculpa, gente, mas é porque, gente, Sim. Olha, tudo acaba referendando ao tal do seio bom, seio mal lá da Klein. E não é possível que seja só isso, assim, né? Exato. Não que isso não tenha seu valor, gente. Estou brincando um pouco para descontrair também, porque o assunto é denso, né? Mas, assim, a gente poderia pensar assim, em outros elementos? Você poderia trazer para a gente aqui algumas outras possibilidades, assim, que a gente possa ampliar esse olhar? Para compreender esse O movimento, que faz um menino né? escolher, né? Sim, Ir para o crime? O que faz um menino escolher ir para um crime? Assim? Perfeito. Claro que a gente não vai ter essa resposta, cada um é um. Sim. Mas, assim, só para tirar um pouco assim, dessa coisa que fica, é a família que não deu contorno, eu não... Sim, perfeito. Não, assim, esse tema ele é muito complexo, né? E eu costumo dizer assim, nós da psicologia, a gente tem, quando se aproxima desses temas complexos, a gente tem que ter muito cuidado, né? Que é para não reproduzir isso que você chamou, né? Da privatização, né? Que eu costumo dizer também da psicologização, né? De tentar entender isso apenas a partir da personalidade dos sujeitos, né? Que é uma parte da verdade, mas não é toda a verdade, toda, né? claro. Não explica todo o fenômeno. Eu acho muito importante a gente sair um pouco da psicologia, beber um pouco de outras fontes também, né, para complementar, ampliar o nosso olhar. Então, eu sempre recomendo estudar a sociologia, a história, e existe um campo de estudos específico sobre isso, que é a criminologia. Então, por exemplo, a criminologia do século XIX acreditava que o crime era fruto de uma personalidade doente. Era o criminoso, a ideia do criminoso nato, né? Como necessariamente um ser diferente dos demais que tem a tendência inata a cometer crimes, né? Isso ainda perpassa hoje, não, né? Exatamente, né? Isso aí é a ideia lá do Lombroso, né? Na época foi considerado um gênio, inventou toda uma ciência, que hoje está superado, né, pelos estudos da criminologia, mas que a gente costuma dizer que o Lombroso não morreu, né? Ele segue aí ainda, né? Sementinha do mal, né? A gente exato. ouve essas coisas por aí. Exatamente. Isso está muito presente esse pensamento ainda.
Só que a gente precisa compreender que a questão criminal ela é também social, ela é política, né? Ela é histórica. Então, ela não é só fruto de uma questão interna dos sujeitos, né? Então, por exemplo, a questão do tráfico de drogas, né? Primeiro, só existe tráfico porque as drogas são proibidas, né? A gente começa por aí, né? As drogas legalizadas, por exemplo, o álcool ou o tabaco, você não vê o dono de um bar entrando em guerra com o dono do outro bar. Você vai lá e compra o mais barato, certo? Agora, com relação E cuida das pessoas dependentes em álcool. A saúde pública tem como tem acolher, serviço, né? exato, né? O tabaco também, né? Você não vê os caras entrando em guerra. E é uma droga igual às outras, sabe? Mas, então, o tráfico existe primeiro porque existe a proibição, existe a política proibicionista, né? Que coloca uma série de substâncias à margem da regulamentação e, enquanto existe demanda pela utilização, o mercado ilegal vai existir. Começa por aí, né? Segundo, que a gente tem uma forma de lidar com os problemas sociais violenta, truculenta, né? Então, a gente tem essa forma de enfrentamento ao crime, né? Que não é um enfrentamento ao crime, né? É um enfrentamento principalmente aos sujeitos considerados criminosos, né? Aos corpos, né? Aos corpos negros, precarizados. Eu cito um exemplo, né? O tráfico de drogas. A gente imagina sempre o tráfico como algo que existe nas favelas, aquele menino negro sem camisa, segurando uma arma. Que isso existe, é óbvio que existe, mas o tráfico, eu sempre costumo dizer, o tráfico ele tá nas Forças Armadas também, ele está nos condomínios de luxo. Você pega a polícia do Rio, que acha não sei quantos fuzis num prédio da Barra e não disparam um tiro para achar aquilo, né? Agora, nas favelas, né, as operações fecham escolas, postos de saúde, matam suspeitos, né? E aí ainda é considerado um sucesso porque achou 2 armas e uma planta de maconha, sabe? Uhum. Então, né, essa conta não fecha, sabe? Então, a questão do envolvimento, né, dos jovens, né, ela passa por uma série de fatores, né? Primeiro, esse apartheid que a gente vive, né? Essa falta de direitos absoluta que reina aí nas favelas, nas periferias, né? Contraposta à vida que eles chamam do asfalto, né? Que é a vida onde as pessoas têm os seus direitos respeitados, né? Só que aquele jovem que ele é negro, empobrecido, né? Ele, no asfalto, em certos territórios, ele é considerado uma não pessoa, né? Ele é uma pessoa que causa medo, que causa estranhamento, né? Ele não se sente acolhido, não se sente respeitado, né? Então, existe essa questão de que nas comunidades, muitas vezes, eles querem se sentir respeitados, também reproduzindo aquilo que eles sentem fora. Então, então você vai sentir medo aqui, quem não é? Então, aqui eu mando, sabe? Tem a questão de se sentir poderoso, sabe? Num cenário de pouquíssimas opções de ascensão social, né? Aquilo acaba sendo uma ascensão social, assim, repentina, né? Então é um cenário, assim, muito dramático para a maior parte da população. Primeiro, eu costumo dizer que a violência ela é primeiro assim do Estado, né? Que não garante emprego, não garante condições de vida, né? Moradia, educação, lazer. Perspectiva de vida, né? Perspectiva de trabalho. Você vai estudar para quê? Você vai se formar para quê, né? Sim, sim. Então, nessa sociedade assim extremamente violenta, racista, desigual, né? É óbvio que a violência vai se multiplicar de múltiplas formas, né? E a gente costuma ver isso só como uma opção de algumas pessoas, né? Desconsiderando todo esse contexto, sabe? Então, eu acho importante a gente ampliar a nossa visão, né? Justamente para não reproduzir essa culpabilização só dos indivíduos, que não significa desresponsabilização, né? Isso. Mas... Fala disso rapidinho, porque a gente fala, direitos humanos, você defende bandido, né? Como se fosse uma polaridade oposta ao bandido morto, né? Bandido bom e bandido morto. Fala um pouquinho disso, porque eu acho que tem uma diferença entre culpa e responsabilizar, né? Sim, perfeito. A gente vai fechar, mas eu acho que isso é super importante. Sim, não, a gente sempre trabalha, por exemplo, tem uma figura que eu acho muito ruim, uma figura de linguagem, né, que é atribuída de forma errônea ao campo dos direitos humanos, que é a ideia da vítima da sociedade. Então, vocês defendem as vítimas da sociedade, olha aqui o que a vítima da sociedade fez. Eu acho esse termo muito ruim, eu acho que ele tem uma armadilha aí colocada, que é essa ideia de que os sujeitos não têm autonomia alguma e que eles seriam essas meras vítimas, né, que se tornam criminosos. Isso é uma mentira, né? Por quê?
a ideia da vítima da sociedade, ela tira a autonomia. E todos temos algum nível de autonomia, né? Todos tomamos escolhas na vida, Somos né? sujeitos de escolha, já dizia o Sartre, exato, né? a gente toma escolhas, né? É claro, Mesmo que talvez não sejam escolhas tão funcionais. Né? exato. É claro que em determinadas situações o nível de escolhas é bem reduzido, né? A gente precisa chamar atenção para isso. Mas a questão é que os sujeitos também podem tomar escolhas, né? Também fazem escolhas durante a vida, né? E a questão que eu acho importante é que quando eu falo da violência de Estado, quando eu falo da garantia de direitos humanos, né? Isso não significa desresponsabilizar ações criminosas, ações violentas. Eu falo que o tráfico, né, é uma criação de uma política de Estado, né? Só que também isso não tira o fato de que quem atua no tráfico em certas comunidades também agem de forma violenta, também reproduzem machismo, sexismo, né? Enfim, eu já vi histórias terríveis, né? Às vezes o cara que é amigo de um outro, só que é de outra comunidade, aí eles se matam porque está em um outro comando, sabe? Então é uma reprodução de violência assim terrível que a gente não desresponsabiliza as pessoas concretas, né, que reproduzem atos de violência, né? Mas eu acho que a questão é essa, né? Existem dois riscos, né? Que é individualizar ao extremo e também dizer que as pessoas não têm autonomia alguma, né? Não, eu aposto no caminho do meio, né? Que a gente, ao mesmo tempo, chamar atenção para as responsabilidades pessoais de cada um contra essa situação, sem esquecer dos determinantes sociais mais graves, sabe? Sim. Então, por exemplo, a questão da violência policial. É claro que alguns policiais cometem violências, né? Mas só punir um policial específico não acaba com a estrutura que pede que ele seja violento, sabe? Que pede que ele seja violento. Exato. Acho que é bom isso. Então, né? as duas coisas são importantes. Pedido. Tanto a responsabilização individual daquele que cometeu um excesso, quanto o combate à lógica da militarização que pede que eles sejam violentos, né? Então, a questão da violência, ela passa sim pela responsabilização individual, mas deve passar também pela responsabilização social, né? Do que lógica é essa? Por que se toma essa escolha? Por que tantos tomam essa escolha? Por que isso é uma oportunidade para tantas pessoas, sabe? E Enquanto aí, com isso, né? Quando a gente coloca no macro, é que a gente também tem chance de mudar, né? Exato. Porque aí a gente, podendo mudar os fatores, né, que produzem, a gente evita a produção. Exato. Né? Exatamente. A gente quer atuar não só nos efeitos da violência, né, mas nas causas também. Quer dizer, essa é a luta política, né? Eu acho que é aí que a gente se encontra com a política, que a gente se reconhece que a nossa atuação é uma atuação clínica, uma atuação de atenção psicossocial, né? Isso. Mas é também uma luta política por uma outra sociedade, né? Pelo fim da violência de Estado, pelo fim da desigualdade social, né? Exatamente. Que é a raiz mesmo desses fenômenos. Desses fenômenos todos. Tem mais alguma coisa que a gente não falou que você acha importante falar nesse finalzinho? Bom, eu falei da RAAV, né? Tem um outro projeto que eu participo também, que é o NAPAV, né? Outro dia eu esqueci de falar deles, as minhas colegas falaram, você esqueceu de falar da gente, né? O NAPAV, que é o Núcleo de Atenção a Pessoas Atingidas pela Violência de Estado, que é um desdobramento também de um grupo pioneiro no Brasil nesse campo, que é o Grupo Tortura Nunca Mais, né? Que começou todo esse trabalho aí de atenção psicológica a pessoas violentadas, torturadas, né? Na época da ditadura militar, ou que perderam parentes. Então elas têm um trabalho já há muitas décadas, né? Muito, muito importante nesse campo. A minha orientadora, Cristina Halter, fez parte do Tortura Nunca Mais. A gente tem a Cecília Coimbra, né? Uma grande liderança, né? Uma psicóloga que é uma grande liderança hoje, né? Em todo esse campo dos direitos humanos no Brasil. Tem né? um livro maravilhoso, Guardiães da Ordem, que fala do papel dos psicólogos na época. Sim, perfeito. Então, assim, eu fico muito feliz, né? De poder conviver com essa galera, de aprender com elas, sabe? De pessoas que eu comecei a admirar pelos livros e depois passar a conhecer e trabalhar juntos, né? Então, sou muito feliz por isso, né? O que eu acho importante é que, enquanto profissionais psis, né, do campo aí da saúde mental, que a gente não dissocie a nossa prática do nosso compromisso ético-político, né? Do enfrentamento dessas opressões, dessas violências, da não naturalização delas, da não individualização dos problemas sociais, né? E entender, e quando a gente se coloca dessa forma frente à realidade, né, necessariamente a gente vai ver a necessidade de compreender um pouco mais a sociedade,
de compreender um pouco mais, por exemplo, as relações raciais, né, o racismo que estrutura a nossa sociedade, as relações de gênero, né, as desigualdades de gênero. Por que a mãe é aquela que sofre mais, né? É aquela que se engaja mais na luta, Sim. sabe? Então tem uma questão de gênero também que a gente precisa estudar de forma muito profunda, né? A questão do patriarcado, né? Da desigualdade de gênero. E entendendo um pouco isso, a gente vai entender, né? Que a gente tem muita coisa a fazer, né? Muita, como sociedade. E é isso. Agora, Lucas, eu vou te pedir, né? Com certeza, muita gente que está ouvindo vai querer saber de você. Então, deixa aí alguma coisa para o pessoal te encontrar, né? Um Instagram, né? Um e-mail, ou os dois. Deixa aí alguma coisa para o pessoal te encontrar. Ah, perfeito, né? Eu tenho um Instagram profissional, né? Que é Lucas Gonzaga Psi, PSI. No momento, assim, ele está desativado, né? Eu desativei ele temporariamente. Eu pretendo voltar, né? No futuro, daqui a algumas semanas ou meses, porque eu preciso qualificar no doutorado, né? Então eu preciso escrever, né? Então eu tive que eliminar distrações por enquanto, né? Mas eu pretendo voltar para ele, então tem esse meu Instagram que em algum momento vai estar lá disponível, né? E quem quiser entrar em contato, o meu e-mail é a mesma coisa, lucasgonzagapsi@gmail.com, né? Então pode entrar em contato que eu sempre estou disponível aí para dar referências e, enfim, orientar quem tem interesse aí em se aproximar desse campo, né? Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, foi ótimo. Eu que agradeço, né? E dizer também da minha admiração também por você, né? Você foi uma professora, ela foi minha professora da pós-graduação em Gestalt terapia, né? E eu também, essa interlocução com a política pública, né? Então foi uma coisa que eu vi ali uma possibilidade muito interessante de interseção, né? De encontro de dois campos que eu gosto muito, né? Então você também é uma referência para mim, com certeza. E você para mim. Então estamos os dois referenciados, Olha né? aí. Porque esse lugar de professor, você sabe que é um lugar que circula. Porque no fundo somos todos alunos, né? Exato. Estamos sempre aprendendo. Essa que é a verdade. Eu gosto disso porque Eu também. Porque eu aprendo junto, né? Muita coisa.